AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Para a palestra desta noite, ela faz parte do ciclo de palestras sobre a valorização da vida, que acontece todo mês de setembro, nas casas espíritas afiliadas à AME de Divinópolis. A AME é a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, projeto AME pela Vida. E hoje a palestra terá como reflexão o tema Em Defesa da Vida, Aborto Não. E a expositora será Shirley Milagre. Shirley é médica pediatra, professora universitária. Portanto, Shirley, seja bem-vinda e boa palestra. Obrigada. Então, vamos começar novamente, né, meus amigos? Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês e, principalmente, falar de um tema tão importante como esse, que é o tema do aborto, né? E aí a gente começa tentando entender a definição de aborto. O que é o aborto, na verdade, né? Se nós formos ver a definição na Organização Mundial da Saúde, a gente vai ver lá que é a interrupção da gestação, né? Antes de 20 a 22 semanas, com um peso fetal menor que 500 gramas. Isso aqui é uma definição muito técnica, né? Porque quando ultrapassa essas 22 semanas de gestação ou um peso acima de 500 gramas no concepto, a gente não considera aborto, a gente considera um natimorto. Né? Então, é só um termo conceitual. O que interessa para a gente, o que é o mais importante, é a questão da interrupção da gestação, né? Que é o termo mais importante. E a gente fica pensando assim, interrupção da gestação, interrupção da vida intraútero, né? E quando é que, na verdade, a gente vai considerar que a vida vai começar, né? É a pergunta que a gente tem em mente. Quando que eu vou considerar que eu tenho abrigado, né, no útero materno um novo ser, né, uma nova pessoa? É uma discussão ética que até hoje ainda levanta muitas bandeiras, sejam bandeiras a favor do aborto, sejam bandeiras contra o aborto. Mas aí entra o conhecimento cristão e a doutrina espírita para esclarecer. Mas eu trouxe para vocês aqui uma pequena reflexão do que é uma gestação. Quando é que a vida se inicia? Será quando que a vida se inicia? Há uma ovulação, esse óvulo entra pela trompa de Falópio e ele vai, no caminhar na trompa de Falópio, ter um encontro muito importante com vários gametas masculinos chamados espermatozoides. Esses gametas são milhares. Milhares encontram uma única célula ovo. Todos tentam atravessar essa célula ovo e fecundar essa célula, né? Esse gameta feminino. E apenas um desses milhares consegue atravessar. E essa célula ovo, então, caminha, se multiplica e ela vai ser abrigada no útero. E lá dentro da parede uterina, ela começa a se multiplicar nas suas células. E a partir dessa multiplicação, nós vemos já com 4 semanas o esboço do coração e dos membros deste novo corpo. Com 5 semanas, o olhinho começa a aparecer e o coração começa a bater. Com 1 mês e meio de gestação, nós já vamos ter o esboço dos dentinhos e o esboço do céu da boquinha, do pálato. Com 8 semanas, começa a se formar a genitália, o órgão reprodutor.
No final dessa 8ª semana, nós temos já as mãozinhas, os bracinhos formados. E por volta da 9ª semana, nós já teremos o início da formação mais específica da área cortical do cérebro, que antes era apenas um tubo neural. E vemos o desenvolvimento dos olhos, do palato, da orelha. E esse feto, já com 20 semanas de gestação, ele já tem todos os órgãos formados, todos. E agora ele apenas começa a crescer, a perceber o ambiente intrauterino, a perceber também o ambiente extrauterino, a ouvir as vozes. E chega o momento do nascimento. E aí, aquela criança que adormecia lá dentro, atravessa o canal de parto e sai para a vida material. E aí, esse ser humano que estava em formação, agora se encontra entre nós, né? Bem-vindo a esse novo ser, a essa nova vida. Então, vejam bem, é muito difícil a gente determinar exatamente qual o momento que nós vamos considerar que a vida começa. Se nós formos questionar, né, aqueles que estão estudando a questão do aborto, essa pergunta ela se faz muito importante, porque nós temos correntes que defendem a vida a partir da hora que existe uma pessoa, um ser humano. E então nós perguntamos, quando é que esse ser humano passa a existir? Aqueles geneticistas, e principalmente aqueles da teoria concepcionista, que é a teoria cristã, considera que o ser humano existe a partir da concepção. Por quê? Porque o material genético daquele ovo fecundado, ele é completamente diferente do material genético do corpo inteiro da mãe. Então, se ele tem uma célula que não é idêntica da mãe, é uma célula de outra pessoa. Então, a partir dali, ele já é, naturalmente, outra pessoa. Ele já tem um código genético completamente diferente. Mas tem alguns que defendem que um aglomerado de célula não é ser, é apenas um bolinho de célula. E que passa a existir um ser quando aquele bolinho de célula se implanta no útero e começa a formar o tubo neural. Que nós vimos a hora que aquela bolinha afunda no útero e começa a formar o sistema nervoso. Tem gente que já acha que o ser existe a partir da hora que ele é capaz de perceber o meio. Então é quando o sistema nervoso central dele está completo, né? Completamente formado. Existem aqueles que acham que é só depois da 20ª semana, quando ele está completamente formado, todos os órgãos, é que você pode considerar que existe uma pessoa ali. E tem outros que defendem que a pessoa só existe depois que nasce. Até nascer, não existe pessoa ali, né? E aí, o que diz a doutrina espírita? O que diz o mundo espiritual a respeito dessa questão para nós? O que é a vida? Quando é que essa vida começa? Então, no Livro dos Espíritos, pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Porque, na realidade, nós sabemos que nascer é reencarnar. E a partir de que momento a alma está reencarnada? É quando os gametas se unem? É quando o corpinho do feto está todo formado, tem todos os órgãos? É quando o bebê nasce que ele se liga a uma alma? Quando é que o espírito se liga ao corpo? Essa foi a pergunta de Kardec.
A união começa na concepção, mas ela só é completa por ocasião do nascimento. Até o nascimento, o laço que prende o espírito ao corpo é frágil. Ele pode se romper com uma certa facilidade. Desde o instante da concepção, o espírito é designado para habitar certo corpo, né? Então, ele se liga a ele por um laço fluídico que vai cada vez se apertando, se tornando mais denso, se tornando mais intenso e prendendo o espírito a esse corpo, até que a criança então nasça, ela vê a luz, ela grita, ela age sobre o corpo ao qual ela está ligado, e a partir daí ela se conta no mundo dos vivos, né, dos servos de Deus. Assim respondeu o Espírito de verdade para a gente. Então, a gente pergunta, mas para que nascer? Somos espíritos em evolução, por que a gente tem que nascer? Na realidade, a evolução da consciência, ela começa pela vivência na matéria. Através do mundo espiritual, nós trocamos experiências com quem já está mais evoluído que nós e com quem está na retaguarda da nossa evolução. Essa troca de experiência nos permite caminhar melhor do que quando estamos no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós nos fragmentamos em mundos de acordo com a frequência do pensamento, de acordo com a energia que eu alimento e que eu faço girar em torno do meu corpo espiritual. O meu corpo espiritual vai ter a composição relativa à matéria mental que eu trabalho, que eu construo e que eu jogo de mim mesma em volta de mim. Portanto, não é possível no mundo espiritual que os espíritos de faixas evolutivas diferentes, de condições espirituais diferentes, estejam no mesmo mundo convivendo por questões vibratórias. Então, assim como eu não posso sintonizar no rádio, em um mesmo ponto do rádio, 2, 3 estações diferentes, porque cada uma está numa frequência de onda diferente, no mundo espiritual, os espíritos se separam. Se separam pela condição mental, pela condição moral, que eles alimentam. E dificilmente você consegue trocar experiências, conviver e aprender com quem está mais adiante de você. O mundo físico é uma bênção. Permite o encontro de almas em diversas situações espirituais. Desde aquela mais atrasada moralmente, com vícios de toda natureza, até aquela mais sublimada, como uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né? No mundo espiritual, dificilmente nós teríamos a possibilidade de conviver com uma alma como Madre Teresa de Calcutá. É o mundo material que permite que os espíritos em diversos estágios evolutivos convivam num mesmo mundo e troquem experiências. E através dessa convivência, nós vamos adquirindo as nossas virtudes e progredindo. Então, nascer não é só compor um corpo. Nascer é uma oportunidade valiosa de aprendizado. Nascer é a oportunidade valiosa de reconstruir os nós, transformá-los em laços. O nascer é a oportunidade de sermos melhores, de sermos
espíritos mais filhos de Deus e mais próximos dele. É uma grande bênção a reencarnação. Nós precisamos nascer para sermos melhores. Na pergunta 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, o Espírito da Verdade responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É através da vida física que nós trocamos as nossas experiências e que nós progredimos em conjunto, que nós nos entendemos, construímos o conhecimento, o progresso em todos os sentidos. Vejam o conhecimento, vejam a tecnologia, vejam a ciência. Teve algum cientista, por mais exímio que ele seja, que ele conseguiu construir o seu conhecimento sozinho? De jeito nenhum. Todos aqueles que tiveram as grandes invenções e as grandes conquistas se basearam no conhecimento adquirido por outros espíritos que lhes antecederam e que deixaram aqui o legado do conhecimento. O conhecimento é uma corrente, cada um deposita nela o seu anel. E assim, na evolução espiritual, se dá da mesma forma. A nossa evolução espiritual tem a contribuição de várias criaturas que nos ensinam a ser mais pacientes, a sermos mais generosos, a sermos mais fraternos, a sermos mais humildes, a sermos menos ambiciosos, através dos exemplos inúmeros de criaturas que convivem conosco no nosso dia a dia. Com eles nós aprendemos, e aprendemos muito. Entretanto, algumas criaturas reencarnam para esse aprendizado sem ter a consciência exata da sua necessidade de reencarnação. Não tem muita consciência sobre isso. A situação deles é de um primitivismo ainda muito grande, que eles precisam ser conduzidos pelos espíritos mais sábios às reencarnações que forem necessárias. Esses espíritos são conduzidos. Eles muitas vezes não participam da escolha do corpo, da escolha da família, da escolha do ambiente, da escolha do estilo de vida que vai cercá-lo, porque eles não estão em condições de escolha. Ou por não terem consciência dessa responsabilidade e dessa necessidade, ou por estarem ainda tão materializados, tão ainda na fase inicial, eu diria, animalizada da sua evolução, que eles são como crianças, bebês, que precisam de cuidado e precisam ser conduzidos por outro que é mais sábio. Muitas vezes, sem a permissão dele mesmo, né? Então, alguns espíritos, eles vêm por missão nesse mundo para nos ajudar, para alcançar a perfeição. Mas, muitas vezes, outros vêm por expiação, por necessidade de melhoria, e que muitas vezes ele não aceita a reencarnação. Ele não deseja, né? Então, o espírito em condições de suportar a sua parte que toca na obra da criação, ele vai executar, né, colaborar com a criação, no sentido de promover o progresso de outros, daqueles que caminham com ele, né? Então, todo mundo concorre para a obra geral, que é exatamente a evolução da humanidade. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea
acabar de depurar-se. Bom, se eu não consigo ser perfeito numa vida apenas, como que eu vou atingir essa perfeição? Ora, isso todos nós sabemos. Nós temos que ter uma nova vida. Então, para isso, nós nascemos várias vezes, sofrendo a prova de uma nova existência. Como que realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, nascer, gestação, simboliza renovação e evolução espiritual. É sagrado, é uma oportunidade valiosa demais para nós desprezarmos essa oportunidade, muitas vezes concordando com a prática do aborto. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente o gênero de vida que lhe sirva de prova. Então o espírito, ele atua escolhendo muitas vezes o corpo que ele vai habitar, se ele tiver esclarecimento suficiente para fazer o exercício do seu livre-arbítrio, ele vai escolher e ele vai participar das escolhas, inclusive da família, e muitas vezes do gênero de prova que ele vai ter que passar. Na escolha do corpo, ele pode escolher os genes de doenças hereditárias, porque ele quer um gênero de prova de uma doença crônica, limitadora da sua atuação no mundo material, para que ele seja submetido ao desafio da coragem, da humildade, da resistência, da resiliência, da persistência, conquistas morais que muitas vezes serão realizadas quando esses desafios são colocados, não é? E o espírito pode escolher isso. Pode escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que auxiliarão ao progresso, se vencer os obstáculos que se lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Nós podemos escolher nascer num corpo masculino, tendo vivido inúmeras vezes num corpo feminino? Sim, principalmente se nós, durante todo o período que vivemos no corpo feminino, nós abusamos da condição feminina, dos atributos, do sexo feminino. Nós muitas vezes podemos escolher mergulhar num corpo masculino, trazendo na sua alma aquela tendência já do passado de vivências em corpos femininos. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A ligação do espírito ao corpo se dá na concepção. Mas se o espírito se acovardar, se o espírito não quiser definitivamente reencarnar, ele pode, através do seu pensamento, quebrar o laço que une aquele corpo, e ele pode se desligar do corpo. E aquele corpo que estava vivo até aquele momento, que estava ligado a um espírito, ele então vem a óbito, os chamados muitas vezes abortos espontâneos. Esse é um dos casos dos abortos espontâneos. Então é definitiva a união no sentido que outro espírito não pode habitar aquele corpo. Aquele corpo, se foi destinado a um espírito, se esse espírito abandonar esse corpo, ele tem que ser descartado, Ele não pode ser reutilizado. Então, os laços que ao corpo prendem são muito fracos, facilmente se rompem.
podem se romper pela vontade do espírito que recua diante de uma prova que escolheu. Nesse caso, porém, a criança não sobrevive, tá certo? É uma forma de aborto espontâneo. Não sendo completa a união do espírito ao corpo e não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto dotado de alma? Geralmente, os espíritos separam o termo espírito e alma. Eles colocam geralmente que alma já é o espírito reencarnado no corpo físico. E espírito é na condição fora do corpo físico. Então, por isso Kardec perguntou, será que o feto então já tem uma alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, porque o espírito não está totalmente ligado, completamente ligado àquele corpo. A reencarnação, ela está apenas em vias de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá possuir. Né? Então, apesar da alma não estar completamente ligada ao novo corpo que está em formação, já existe a ligação, o laço fluídico, e apenas um espírito é destinado a um corpo. 2 espíritos não habitam um corpo. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Naqueles casos em que há a necessidade da expiação, que o espírito é um espírito muito endividado diante da lei de Deus, ou é um espírito muito primitivo, ainda sem muita consciência que precisa evoluir, esses espíritos são, muitas vezes, submetidos a reencarnações compulsórias, né? As chamadas compulsórias. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder uma escolha com conhecimento de causa, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de uma determinada criança, que pelo seu nascimento, pela sua posição, venha a ocupar no mundo e lhe torne instrumento, muitas vezes, de provação, né? Então, são as chamadas reencarnações compulsórias. E a gente vê isso muito em espíritos que tiveram o seu corpo espiritual muito danificado. Quando é que eles ficam com o corpo espiritual muito danificado? Vamos dar um exemplo. Os suicidas. Os suicidas levam para o mundo espiritual uma repercussão pelo valor que é a vida material, pela importância que a vida material tem para todos nós espíritos em evolução. Quando o suicida desencarna, ele leva com ele aquela carga de responsabilidade, de constrangimento que ele construiu com as próprias mãos. E essa carga de constrangimento reverbera no seu corpo espiritual, desagregando as moléculas do corpo, danificando o seu corpo espiritual, muitas vezes deixando o seu corpo espiritual com as sequelas do ato cometido quando tirou a sua própria vida material. E aí, para ele reconstruir o seu corpo espiritual, muitas vezes ele precisa mergulhar na matéria, se ligar a um novo corpo físico, onde o corpo físico, pelo processo do automatismo celular, ele vai reconstruindo o corpo espiritual quando as células espirituais se acoplam às materiais. Então ele vai se reconstruindo o seu corpo espiritual danificado. Ora, muitas vezes não consegue se fazer isso com perfeição, e esse dano moral
reverbera no corpo físico e a criança nasce muitas vezes trazendo com ela, já desde o intraútero, algumas anomalias decorrentes da formação por pressão da consciência espiritual, da responsabilidade, da consciência culposa, né? E a criatura muitas vezes nasce com algum problema, alguma anomalia de saúde relacionada àquela lesão que ele traz no seu corpo espiritual, no seu perispírito. Então, quando o espírito, o que faz o espírito, se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento, ou seja, ou através de um aborto, ou mesmo através do nascimento, né, de uma criança já em óbito, né, ele escolhe outro. O espírito vai escolher outro corpo. Pode ser de imediato, pode levar algum tempo. Depende da circunstância que envolve o projeto evolutivo daquele espírito. Ora, então, por quê? Qual é a utilidade dessas mortes prematuras, né? Por que existem esses óbitos intrauterinos? Qual a finalidade? Dão-lhes causa, mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, nós temos duas situações aqui, quando acontece o aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele pode ocorrer porque há uma imperfeição da matéria e a natureza elimina aquele corpo, que ele não vai funcionar bem. Ou o próprio espírito se acovarda diante da vida e foge ao seu projeto reencarnatório e se desliga daquele corpo físico, gerando também um aborto espontâneo, né? Bom, quando falha por qualquer causa, a encarnação de um espírito, ela é suprida por uma outra existência, logo, né, imediatamente? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder nas novas escolhas, né? A menos que a reencarnação imediata corresponda a uma anterior determinação, quer dizer, a não ser que seja uma reencarnação compulsória, né? Se for compulsória, o espírito ele não vai ter tempo nem de escolher nada, não. Ele simplesmente vai ser ligado a um outro corpo que está em formação. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação? Ora, tem bebê que se forma apesar de não ter espírito ligado nele? Sim, tem, porque o corpo tem automatismo, né? As células, elas têm um automatismo, tem um projeto genômico que faz isso. A construção celular, a construção dos órgãos. Alguns há efetivamente a cujos corpos nunca, nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Por que a natureza permitiu que essa criança fosse até o fim sem um espírito ligado a ela, construindo um corpo completo? É porque serve de provação para os pais. Era uma experiência que os pais precisavam passar, né? Muitas vezes relacionado a problemas também de vivências anteriores. Muitas vezes recusa. Muitos desses pais se recusaram a receber os espíritos em vidas anteriores. E muitos, às vezes, até praticando o aborto, né? Então, depois eles vêm com o desejo de ter o filho e muitas vezes não conseguem, né? Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Pode chegar até a nascer? Pode chegar a nascer, mas simplesmente não sobrevive, né? Assim que nasce, vai a óbito mesmo. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Sim, tem, sim.
Toda criança que vive após o nascimento tem um espírito encarnado. Se assim não acontecesse, não seria um ser humano. Ora, será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensa ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Quer dizer, as pessoas precisam, às vezes, sepultar a criança, velar o corpo, né, daquela criança que não chegou a existir no meio familiar. Os espíritos dizem que a gente deve a esse corpo o mesmo respeito que se deve a uma criança que viveu algum tempo. Porque um espírito habitou aquele corpo no período que ele estava em formação. Já havia um espírito ligado ali. Então, nós temos que respeitar as obras da criação, né? Mesmo que elas não tenham sido completadas como seria do nosso desejo, né? Ninguém é chamado para ser juiz, ninguém deve julgar, né? E aí, Kardec foi bem incisivo com os espíritos e perguntou direto para eles: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Isso foi uma pergunta 358 do Livro dos Espíritos, que Kardec foi direto no ponto. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria instrumento o corpo que estava sendo formado. Como a oportunidade da vida é extremamente valiosa para o espírito em evolução, nós precisamos aprender a valorizar, não é? E sempre que nós impedimos um espírito de evoluir, nós estamos indo contra as leis divinas. Então, é preciso nós voltarmos o nosso olhar para a vida e aprendermos a valorizar a vida. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haveria crime sacrificar a criança para salvar a vida da mãe? É a única situação em que os espíritos concordam que deve ser sacrificado a criança e não a mãe. É a única situação. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe no mundo material entre nós, do que sacrificar-se aquele que já existe, né? Tirando essa situação, os abortos eugênicos, que são aqueles relacionados à raça, cor, malformações, não são justificáveis. Nem mesmo aquele aborto provocado por uma criança que veio de uma atitude de violência como o estupro. É muito difícil para a mãe, com certeza que é. Mas não é tirando a criança que ela vai apagar da sua memória o sofrimento, a violência, o momento triste que sofreu. E a mulher, ela tem autonomia sobre o seu corpo, corretamente, autonomia sobre o seu corpo, total. Entretanto, quando ela tem uma célula ovo que foi inseminada, vamos dizer assim, uma célula ovo que recebeu o gameta masculino, aquela célula não é mais uma célula daquela mulher. Ela já se torna um outro ser. E aí, é preciso que nós respeitemos a vida acima de tudo.
A partir da hora que temos um DNA novo, nós temos um novo indivíduo, nós temos uma nova vida e ela precisa ser respeitada. E o primeiro direito em qualquer constituição do mundo que deve ser respeitado é o direito à vida, não é? Bom, mas aí a gente pergunta, o que acontece quando a gestação é deliberadamente interrompida? Deliberadamente significa que a mulher tomou a decisão de interromper a gestação, né? Ela tomou essa decisão de interromper. E muitas vezes o casal, né? O que acontece? Se uma gestação é interrompida, quer no primeiro mês, quer no 9º mês, o espírito, ele é acolhido em hospitais para tratamento e desenvolvimento. Isso está lá no livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Pinheiro. Ou seja, o espírito que se desliga de um corpo onde foi provocado a interrupção da gravidez, ele vai se desligar e ele pode ter 2 caminhos. O caminho do perdão, de perdoar aqueles pais que não o quiseram receber, ou aquela mãe, e o caminho da indignação. O caminho da indignação pode torná-lo um inimigo vingativo e feroz no mundo espiritual. E muitas mães sofrem com isso posteriormente. Em alguns casos de aborto provocado, notadamente quando não é a primeira vez para aquele espírito, a depender do seu estado evolutivo, ele pode se rebelar, ficar junto desta mãe, né? Obsidiá-la, torturá-la ou não. E mais ainda, na mulher, o aborto pode trazer desequilíbrio em todo o seu aparelho reprodutor. E esse desequilíbrio, ele é impresso no seu corpo espiritual, chamado perispírito. E isso, em futuras reencarnações, ela vai ter que expelir essa desorganização que ela provocou, muitas vezes na forma de enfermidades do trato reprodutor feminino. E é por isso que muitas mulheres acabam no aborto, né? Provoca uma desarmonia que leva toxinas através dos chakras se acumulando em forma de antígenos que provocam em futuras reencarnações diversas alterações, moléstias nos órgãos genitais femininos, muitas vezes no útero, na tuba uterina, né, na trompa, no ovário e numerosas patologias que são catalogadas, né, nos nossos tratados de ginecologia e obstetrícia. Então, essas alterações no aparelho reprodutivo podem ter muita relação com abortos provocados em vidas anteriores, né? Essas mulheres também, ao provocarem aborto, elas carregam em si mesmo um fardo, uma sensação de uma vamos dizer assim, uma perda da coragem, resultando muitas vezes em quadros depressivos, de difícil abordagem, de difícil tratamento. E muitas dessas entidades que foram rejeitadas, se não forem capazes de perdoar, se não forem capazes de buscar uma nova oportunidade, se ficarem atreladas ao rancor, ao ódio, muitas vezes elas intensificam
esses processos depressivos do mundo feminino, levando muitas dessas mulheres a uma fase final de vida de maior sofrimento. Então é preciso que nós encorajemos mais as nossas mulheres, aquelas que estão gestando, que nós valorizemos a vida, principalmente conscientizando essas mulheres que dar à luz a um filho significa muito mais do que ter um filho. É você estar dando a oportunidade de evolução para o espírito imortal. É você dar a oportunidade de se reconciliar com o seu inimigo. É você dar a oportunidade de retribuir todo o mal que você fez em algum momento com todo o bem que o amor de mãe pode fazer. Então, oportunidade sagrada é a oportunidade da maternidade. Independente das condições, se a criança vem em condições de malformação, muitas vezes uma malformação dita incompatível com a vida, melhor é que essa mulher aguarde o término dessa gestação, receba essa criança, dê-lhe a parcela de amor que é capaz de dar, para que ele, ao deixar o corpo físico, lhe seja profundamente grato pelo amor dispensado, deixando de ser ali uma alma rejeitada para ser uma alma capaz de amar e amar muito a quem lhe deu a oportunidade da vida, mesmo numa vida sujeita a limitações. Então, o que nos pede a espiritualidade é que nós amemos mais. E no aborto, temos que pensar que acima da vontade nossa existe a vontade divina e a providência divina. E nós, mulheres, temos que nos precaver da gestação. Deus, em sua infinita misericórdia, disponibilizou à ciência a oportunidade de evitar que uma gestação aconteça. Então, o momento da escolha da mulher deve acontecer antes da concepção e não depois da concepção. Antes da concepção, ela tem a inteira liberdade de escolher se quer receber um filho ou não. Não depois que a concepção acontece. Porque existem vários meios de evitar que venha um filho através desta mulher. Então, não há justificativa para que ela faça essa opção só depois que a concepção aconteceu. Vamos valorizar a vida, vamos amar e vamos encorajar as nossas mulheres a terem os filhos que lhes forem enviados, porque são bênçãos de Deus, E nós temos, assim, exemplos enormes. Quem conhece aquele tenor italiano, me fugiu o nome dele? Cego? Hã? Isso. Quem conhece a história dele sabe, que ele, a mãe dele foi aconselhada a abortá-lo, tá? Foi aconselhada a abortá-lo e ela optou sozinha por não fazê-lo, E depois, hoje, a gente conhece,
quem é a figura desse tenor que nos blinda, né? Brinda com a voz maravilhosa que ele tem, não é mesmo? Nasceu cego e ela já sabia que ele nasceria cego. No entanto, ela quis enfrentar e ela vou receber esse Espírito e esse Espírito nos alegra com sua voz. E tem vários outros exemplos que se a gente fosse catalogar nós poderíamos trazer. Então, vamos confiar mais em Deus e vamos estimular a vida. Obrigada e uma boa noite a todos. AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis.